Dizem que a coroa de um rei pesa, mas ninguém imagina o peso da solidão de uma rainha atrás das paredes douradas de um palácio. Havia uma mulher que tinha tudo: poder, riqueza, títulos menos, mas não tinha o que mais desejava: amor verdadeiro. E foi justamente no lugar mais improvável, no olhar de um escravo marcado pela dor e pela submissão, que ela encontrou aquilo que o trono jamais poderia oferecer: um amor impossível, proibido, mas arrebatador. Um amor que, em silêncio, mudou o destino de um reino inteiro, pois daquela união secreta nasceu não apenas uma criança, mas também uma revelação que abalaria a coroa, destruiria certezas e reescreveria a história. Prepare-se. Esta não é apenas uma história de paixão, é uma história de risco, traição, coragem e destino. A história da rainha que ousou dar Tarsei com um escravo, e do que aconteceu depois. As noites no palácio eram longas. O vento gelado passava pelas janelas altas, fazendo as cortinas de seda balançarem como sombras vivas. A rainha, coberta de ouro e coroas, caminhava sozinha pelos corredores. Seus passos ecoavam, denunciando o silêncio que a acompanhava há anos. Ela era jovem, mas seu coração já parecia velho. O casamento com o rei não havia nascido do amor, mas da política. Uma aliança entre reinos. Um pacto de sangue que selava fronteiras e territórios. Para o povo, ela era a esposa perfeita, a mãe que todos esperavam que um dia desse à luz o herdeiro. Mas dentro dela crescia um vazio que nem as joias, nem os banquetes, nem as reverências conseguiam preencher todas as noites. Quando o rei a deixava em seus aposentos, exausto de vinho e das batalhas do poder, a rainha datava com os olhos abertos, encarando o teto, sentindo-se prisioneira em sua própria fortaleza. Foi numa dessas noites solitárias que seus olhos cruzaram com os dele. O escravo não passava de um servo silencioso, encarregado de carregar jarras de vinho e recolher toalhas sujas nos corredores. Sua pele trazia marcas do sol e do chicote, mas seus olhos, aqueles olhos, eram diferentes. Não havia submissão completa neles, mas um brilho de humanidade, uma centelha de vida que contrastava com a frieza das paredes do castelo. A rainha percebeu isso quando, certa vez, deixou cair um anel de ouro durante um jantar. O escravo, ao recolhê-lo, ergueu o olhar e, por um segundo, não viu a coroa nem o título. Viu apenas uma mulher sozinha. Aquele instante ficou gravado na mente dela. E também na dele. Nos dias seguintes, a rainha passou a reparar mais naquele homem silencioso. Percebeu a forma como caminhava curvado, não por submissão, mas pelo peso da vida. Notou como suas mãos calejadas seguravam a bandeja com firmeza. Mesmo após anos de trabalho, havia nele uma força bruta, mas também uma delicadeza escondida, como se sua alma ainda resistisse às correntes invisíveis da escravidão. Ela começou a inventar desculpas para cruzar seu caminho. Ordenava que ele levasse água fresca para seus aposentos, que a ajudasse a carregar livros pesados até a biblioteca, que ficasse por perto quando os demais servos já tinham sido dispensados. No início, o escravo mal ousava olhar para ela. Sabia que qualquer deslize poderia custar-lhe a vida, mas a insistência da rainha, a suavidade de sua voz quando o chamava pelo nome, foi quebrando, pouco a pouco, a muralha do medo. Uma noite, enquanto todos dormiam, a rainha pediu que ele a acompanhasse até os jardins do palácio. As estrelas iluminavam o céu, e o perfume das flores enchia o ar. Ali, longe dos olhares do rei e da corte, ela ousou perguntar: "Diga-me, você nunca sonha em ser livre?" O escravo a olhou com espanto. Ninguém jamais lhe havia feito uma pergunta assim. Ele hesitou, mas respondeu: "Sonho, mas meus sonhos não têm espaço neste mundo, minha senhora." A rainha sentiu o coração apertar. Pela primeira vez, alguém falava com ela não como rainha, mas como mulher. Não como um trono, mas como alguém capaz de sentir. E naquela noite, sob o céu estrelado, nasceu um segredo perigoso, mas irresistível. Os encontros passaram a ser mais frequentes. Um toque rápido ao passar pelos corredores.
um olhar demorado no meio do salão, palavras sussurradas no escuro. A cada momento roubado, a rainha sentia que vivia algo que o trono jamais poderia oferecer. Verdade. Mas quanto mais forte se tornava essa ligação, maior era o risco. Ela sabia que, se descoberta, não haveria perdão. O rei não apenas destruiria o escravo, faria dela um exemplo diante de toda a corte. Ainda assim, a rainha não conseguia parar naquele homem. Ela encontrava aquilo que mais desejava: amor. E foi justamente essa chama proibida que mudaria para sempre o destino do reino. Pois, sem que ela percebesse, seu corpo já começava a carregar a marca desse amor. Uma nova vida que, em breve, colocaria tudo em escoas. Noites tornaram-se mais perigosas. O coração da rainha, antes gelado pela indiferença de um casamento sem amor, agora ardia em chamas que ela não conseguia apagar. Cada vez que seus olhos cruzavam com os do escravo, era como se o mundo ao redor desaparecesse. No início, os encontros eram feitos de silêncio. Um leve roçar de mãos, olhares que falavam mais do que palavras, uma respiração acelerada quando estavam perto demais. Mas a cada instante roubado, crescia dentro dela um desejo impossível de controlar. E então, numa noite em que o castelo mergulhou em silêncio absoluto, aconteceu. O rei havia partido para uma caçada, e os nobres estavam embriagados em seus aposentos. A rainha, trêmula de expectativa e medo, chamou o escravo até seus aposentos, sob o pretexto de precisar de um livro. Ele entrou cabisbaixo, mas seus olhos denunciavam a mesma chama que queimava nela. O coração da rainha batia tão forte que parecia capaz de acordar o palácio inteiro. Ela se aproximou dele lentamente, como quem desafia o próprio destino, e, com um gesto ousado, segurou sua mão calejada. "Não diga nada menos", sussurrou. "Esta noite, eu quero ser apenas uma mulher." O escravo hesitou. Sabia que qualquer movimento errado poderia custar-lhe a vida, mas o peso dos anos de silêncio e submissão que carregava nos ombros pareceu ruir diante do olhar dela. E então, naquele quarto iluminado apenas pela chama bruzuleante das velas, dois mundos que jamais deveriam se tocar se uniram. O corpo da rainha se encontrou com o dele, e o palácio por alguns instantes deixou de existir. Não havia coroa, não havia correntes, não havia regras, apenas dois corações que se permitiram ser livres. Foi uma noite de entrega, mas também de condenação, pois quando o sol nasceu, nada mais seria o mesmo. Nos dias seguintes, a rainha tentou convencer a si mesma de que aquela noite deveria ser esquecida, enterrada no silêncio dos corredores, mas seu corpo logo começou a denunciar a verdade. As tonturas matinais, o enjoo ao sentir certos cheiros, o atraso de seu ciclo. Sinais que uma mulher da realeza conhecia bem. O pavor tomou conta dela. Sei, estava certa. E estava menos, carregava dentro de si o fruto de um amor impossível. Ela passou horas diante do espelho, acariciando o ventre ainda plano, mas já guardando um segredo que poderia ser sua ruína, pensou no rei. Em sua fúria se descobrisse. Pensou no escravo, que seria morto em praça pública se alguém desconfiasse da verdade. Pensou no povo, que aguardava ansioso pelo herdeiro, sem imaginar que o sangue real poderia se misturar ao sangue de um homem condenado à servidão. O medo era insuportável, mas, ao mesmo tempo, havia algo mais forte que o pavor. Era o amor. Era a vida que crescia dentro dela, inocente, pura, alheia às correntes e às coroas. A rainha começou a proteger seu segredo com todas as forças. Mandava trancar as portas de seus aposentos, evitava jantares longos, inventava doenças para justificar seu cansaço. Mas o palácio era feito de olhos e ouvidos atentos, e rumores começaram a se espalhar. "A rainha anda pálida", murmuravam as damas de companhia. Talvez seja, cochichavam os criados. Mas calavam-se quando alguém se aproximava. O escravo, por sua vez, vivia em tormento. Cada vez que a via, seu coração se dividia entre a felicidade e o medo. Ele percebia, em silêncio, que algo mudara nela. Um instinto lhe dizia
que a vida dele estava prestes a se transformar para sempre. Certa noite, a rainha o chamou às pressas. Com lágrimas nos olhos, segurou sua mão e colocou-a sobre o ventre. Está acontecendo, sussurrou, com a voz embargada. Eu carrego nosso filho. O escravo recuou como se tivesse levado um golpe. Ficou sem ar, sem palavras. Ele sabia que aquilo era uma bênção, mas também uma sentença de morte. Seus olhos marejados encontraram os dela, e em silêncio ambos entenderam. Não havia mais volta. O destino já estava traçado, do lado do fora. No entanto, os corredores do palácio começavam a ferver. Os nobres esperavam ansiosos pelo anúncio de um herdeiro real. O rei, cada vez mais impaciente, pressionava a rainha para que confirmasse a gravidez. O segredo dela estava cada vez mais perto de ser revelado. E quando fosse, não haveria misericórdia. As paredes do palácio eram feitas de pedra, mas os segredos que nelas ecoavam eram mais leves que o ar. Bastava um sussurro, um olhar atravessado, um gesto fora do comum para que os rumores se espalhassem como fogo em palha seca. E foi exatamente isso que começou a acontecer. As damas de companhia, sempre atentas, foram as primeiras a notar. A rainha comia menos, às vezes rejeitava alimentos que antes adorava e passava horas trancada em seus aposentos. Uma delas, certa manhã, encontrou um lenço de seda manchado de lágrimas sobre o leito. Nenhuma delas ousava perguntar nada diretamente, mas entre si trocavam olhares que diziam mais do que palavras. A rainha anda diferente, murmurava uma. Talvez esteja grávida menos. Arriscava outra, quase num sussurro, como se temesse que as paredes escutassem. E as paredes escutavam. No palácio, nada ficava escondido por muito tempo. O rei, homem de caráter severo e temperamento imprevisível, também começou a perceber. O corpo da rainha, antes esguio, agora ganhava curvas discretas, sinais sutis de que uma vida florescia dentro dela. Ele, que ansiava por um herdeiro, recebeu os primeiros indícios com entusiasmo contido numa noite de banquete. Diante de toda a corte, o rei levantou sua taça de vinho e declarou: logo, o reino terá o herdeiro que tanto espera. O salão explodiu em aplausos e os olhos se voltaram para a rainha, que com um sorriso forçado manteve a postura. Mas por dentro, seu coração desabava. Cada aplauso soava como um martelo batendo contra sua consciência. O escravo, presente entre os servos que circulavam discretamente pelo salão, ouviu as palavras do rei e sentiu o peso do destino cair sobre seus ombros. O filho que o rei celebrava era Dilly, e se alguém descobrisse a verdade, ambos seriam condenados de forma cruel e exemplar. Os dias seguintes foram ainda mais tensos. O rei, tomado pela expectativa, passou a visitar a rainha com mais frequência. Exigindo saber de seu estado, preciso que me confirme, disse ele, numa manhã em que a encontrou sozinha no jardim. O reino precisa de certezas, e eu também. A rainha respirou fundo, tentando controlar o tremor em suas mãos. O sol batia forte sobre o rosto do rei, e ela sabia que qualquer palavra em falso poderia ser sua ruína. Sim, meu senhor, respondeu, com voz suave. Eu trago uma vida dentro de mim. O rei sorriu satisfeito, mas seus olhos a fitaram de forma penetrante, como se buscassem algo além da resposta. A rainha desviou o olhar, com medo de que ele pudesse enxergar através dela, de que visse a verdade escondida em suas entranhas. Enquanto isso, os nobres se reuniam em corredores escuros e trocavam hipóteses. Alguns diziam que a criança seria um sinal de prosperidade. Outros, mais desconfiados, murmuravam que havia algo estranho na postura da rainha, algo no brilho dos olhos dela que não parecia alegria, mas medo. Um conde, astuto e sempre atento às fragilidades da corte, comentou com veneno nos lábios: se esta criança nascer com o sangue do rei, será um triunfo. Mas se houver algo diferente, o reino inteiro tremerá. As palavras correram como serpentes pelos salões. Naquela mesma noite, a rainha se encontrou em segredo com o escravo. A tensão era insuportável. Ela tremia, os olhos cheios de lágrimas.
Eles começam a desconfiar, disse, agarrando suas mãos com desespero. O rei me pressiona, a corte me observa. Cada olhar que recebo parece atravessar minha pele. O escravo, com voz baixa mas firme, respondeu. Então precisamos ser fortes. Esta criança não pediu para nascer, mas já carrega o peso de 2 mundos. Se Deus nos uniu, há de nos proteger. A rainha o abraçou, buscando refúgio no único lugar em que ainda se sentia humana. Mas no fundo, ambos sabiam. O cerco estava se fechando. Os rumores haviam se transformado em certezas para muitos. O rei esperava ansioso o nascimento do filho. Os nobres afiavam a língua, prontos para julgar. E a rainha, cada vez mais cercada, sabia que seu segredo estava por um fio. O palácio respirava expectativa, mas também suspeita. E cada batida de seu coração era um lembrete cruel. O tempo estava acabando. Os corredores do palácio estavam mais barulhentos do que nunca. As criadas cochichavam. Os nobres tramavam encantos escuros. E até os guardas, sempre rígidos, trocavam olhares desconfiados. A notícia da gravidez da rainha, embora não confirmada oficialmente, já era tratada como fato consumado. Para o rei, aquilo era motivo de orgulho. Ele se mostrava mais altivo, mais impaciente e mais exigente. Chamava conselheiros diariamente para discutir o futuro herdeiro. Já planejava festas, alianças e tratados. Mas por trás do sorriso frio, havia uma impaciência quase doentia. Ele queria ver sinais claros. Queria ter certeza absoluta de que a criança que se formava no ventre da esposa era dele. Numa manhã, ordenou que os melhores médicos do reino fossem até os aposentos da rainha. Ela, pálida e nervosa, foi obrigada a suportar os olhares invasivos, as mãos que apalpavam seu corpo e as perguntas diretas. Vossa Majestade está, de fato, com o herdeiro menos, anunciou um dos médicos. Após longos minutos de silêncio, o rei sorriu satisfeito diante da corte reunida. Mas a rainha, embora tenha mantido a postura, sentiu o coração acelerar até a dor. Cada confirmação da gravidez era uma vitória para o rei e uma sentença para ela. Enquanto isso, o escravo vivia dias de tormento. Sabia que não poderia se aproximar dela como antes. O perigo era grande demais. Cada olhar trocado, cada encontro em segredo, era um risco de morte. E ainda assim, o amor que sentia pela rainha o puxava como corrente invisível. Havia noites em que se escondia nas sombras dos jardins, apenas para vê-la passar pelas janelas de seus aposentos. O simples fato de saber que ela ainda respirava, ainda resistia, era suficiente para mantê-lo vivo. Mas dentro de si, uma angústia crescia. Se descobrissem a verdade, não apenas sua vida estaria em perigo, menos a dela também. E mais ainda, a do filho. A pressão do trono aumentava cada dia. O rei exigia que a corte celebrasse, que os preparativos para o nascimento começassem imediatamente, mas também passou a vigiar a rainha mais de perto. Os passeios dela foram restringidos, as visitas controladas, até mesmo as damas de companhia eram trocadas constantemente, sob ordens do rei, que desconfiava de qualquer aproximação excessiva. A rainha se sentia prisioneira em sua própria casa. O palácio, que já era uma jaula dourada, agora se transformava em um cárcere sufocante. E foi nesse ambiente de medo que uma noite ela desabafou com o escravo. Num encontro rápido e desesperado na capela do palácio, quando todos dormiam, ele desconfia, disse ela, com lágrimas nos olhos. O rei me olha como se buscasse a verdade em meu sangue. Cada palavra minha parece ser pesada, cada gesto vigiado. O escravo segurou suas mãos com força. Então precisamos ser mais fortes que eles. Se o destino nos colocou nesse caminho, não podemos recuar. Ela o encarou, em silêncio, e por um instante quase acreditou em suas palavras. Mas dentro de si sabia. O rei não descansaria até descobrir tudo. Os rumores, por sua vez, começaram a se transformar em veneno. Um conselheiro mais ousado chegou a comentar em voz baixa: e se essa criança não for de fato do rei? Ninguém respondeu, mas todos ouviram. E esse sussurro plantou a dúvida que,
em breve, cresceria como erva daninha no coração da corte. Pressão do trono já não era apenas sobre a rainha, era sobre o reino inteiro. E o tempo para esconder a verdade diminuía a cada batida de coração. A noite estava pesada, carregada de trovões distantes. O céu parecia pressentir o que estava prestes a acontecer dentro das muralhas do palácio. Nos corredores, passos apressados ecoavam. Damas de companhia corriam com toalhas e bacias, e os médicos eram chamados às pressas. A rainha estava em trabalho de parto. Seu corpo tremia de dor, mas também de medo. A cada contração, ela sentia não apenas o peso da vida que nascia, mas o peso de um segredo impossível de manter. O suor escorria por sua testa, misturando-se às lágrimas que ela tentava reprimir do lado de fora. O rei andava de um lado a outro, inquieto. Seu semblante era de ansiedade, mas havia também uma sombra de desconfiança em seus olhos. Ele esperava que em poucas horas pudesse apresentar ao povo o herdeiro tão aguardado. Mas dentro de si, algo murmurava que aquela noite traria mais do que alegria. As horas se arrastaram. O palácio inteiro parecia prender a respiração. Criados cochichavam nos cantos. Nobres aguardavam notícias como abutres à espreita de uma presa. E os corredores ficaram cheios de murmúrios. Finalmente, um choro cortou o silêncio da madrugada. Um choro agudo, forte, anunciando a chegada de uma nova vida. O médico saiu do quarto com o bebê nos braços. Enrolado em panos finos, declarou em voz firme: o herdeiro nasceu. O salão explodiu em aplausos e gritos de comemoração. Mas quando o médico entregou a criança ao rei, o silêncio voltou como uma onda. O bebê, embora saudável, trazia traços impossíveis de esconder. A pele levemente mais escura do que a do rei, os cabelos grossos e escuros, os olhos profundos, carregavam a mesma intensidade que um dia encantara a rainha. Por um instante, ninguém ousou falar, mas o rei, ao olhar o filho, sentiu o coração se encher não de orgulho, mas de dúvida. Seus lábios se curvaram num sorriso forçado, mas seus olhos brilhavam de fúria contida. Meu herdeiro, disse, apertando os punhos, o futuro deste reino. A corte aplaudiu novamente. Mas agora os aplausos eram nervosos, incertos. Muitos já haviam percebido. E entre olhares trocados e murmúrios abafados, uma suspeita começou a crescer. Dentro do quarto, a rainha, exausta, segurava o bebê contra o peito. As lágrimas escorriam em silêncio. Ela sabia que naquele instante não havia mais esconderijo. O fruto de seu amor estava exposto diante de todos, e nada poderia protegê-lo da crueldade do mundo. O escravo, do lado de fora, misturado aos servos, tentou se conter, mas quando ouviu o choro da criança, seus olhos se encheram de lágrimas. Era seu filho, carne de sua carne, sangue de seu sangue. Ele quis correr até lá, tomá-lo nos braços, mas sabia que isso seria sua sentença imediata. Então se limitou a chorar em silêncio, escondido na sombra de uma coluna. O rei entrou no quarto e encarou a rainha. Não disse nada por alguns segundos. Apenas observou a criança. Depois olhou para a esposa. Seus olhos não precisavam de palavras. Já acusavam, já julgavam, já condenavam. A rainha sentiu o coração parar. Mas mesmo diante daquela fúria silenciosa, ela abraçou a criança com mais força, como quem protege a última centelha de sua alma. O nascimento que deveria ser motivo de festa transformara-se numa tempestade de dúvidas e medo. E, o pior ainda estava por vir. O bebê ainda não completara uma semana de vida, quando os corredores do palácio já estavam infestados de rumores. As damas de companhia, os criados, os guardas, todos comentavam em sussurros sobre a aparência da criança. Os olhos não são do rei, a pele, algo diferente. Será possível? Os cochichos chegavam, inevitavelmente, aos ouvidos do rei, e cada palavra que lhe era relatada caía sobre ele como veneno. A dúvida que o corroía em silêncio transformou-se em fúria. Ele, o soberano, o homem mais poderoso do reino, começava a sentir-se ridicularizado. E não havia crime maior para o monarca do que a humilhação. Certa noite, embriagado de raiva e vinho, o rei ordenou: tragam-me o escravo que serve nos salões. Aquele
de olhos insolentes. O coração da rainha gelou quando ouviu a ordem. Tentou interceder, implorar clemência, mas o rei a silenciou com o olhar. Não havia espaço para súplicas. O escravo foi capturado por guardas e arrastado até as masmorras. Amarrado, açoitado, ele suportou a dor em silêncio, sem confessar nada. Sabia que se admitisse a verdade, não apenas sua vida seria tirada menos, mas também a da rainha e a da criança. Mas o rei não desistia. Ordenou que fosse torturado noite após noite. Confesse, rugia, golpeando a mesa com o punho. Diga a verdade, ou eu a farei sangrar. E mesmo entre gritos e açoites, o escravo se calava enquanto isso. A rainha foi convocada diante do conselho real. Nobres e clérigos se reuniram em um grande salão. Suas vestes pesadas e olhares frios, transformando o ambiente num tribunal de pedra e ouro. Ela entrou de cabeça erguida, carregando nos braços a criança que todos julgavam em silêncio. O rei, sentado em seu trono, olhava Menos com desprezo e fúria contida. Majestade, Menos, começou um dos conselheiros, o reino exige respostas. Há dúvidas quanto à legitimidade desta criança. A rainha, com a voz embargada, mas firme, respondeu: Este é o filho do rei. O herdeiro legítimo desta coroa. As palavras ecoaram, mas não dissiparam a suspeita. Os olhares continuaram pesados, como lanças invisíveis cravando-se em sua pele. O julgamento não foi oficializado como um tribunal comum, mas todos sabiam. A rainha estava sendo testada, observada, medida. Qualquer gesto, qualquer tremor, poderia condená-la. Do lado de fora, o povo ouvia fragmentos do que acontecia e começava a se dividir. Alguns acreditavam que a criança era realmente do rei. Outros, mais ousados, murmuravam que talvez o sangue do trono tivesse sido manchado. O palácio estava em chamas, não de fogo, mas de desconfiança. Naquela noite, ao retornar para seus aposentos, a rainha se ajoelhou diante do berço e chorou em silêncio. Segurava a pequena mão do bebê e murmurava: Eles podem me tirar tudo, mas não deixarão de saber que você nasceu do amor. Mas mal sabia ela que o rei já tramava os próximos passos, e no silêncio das masmorras, o escravo, ferido e sangrando, ainda resistia. O julgamento ainda não estava concluído. A sentença estava apenas começando. O reino inteiro aguardava o desfecho. A corte estava dividida. Os nobres se armavam em silêncio, e o povo murmurava em praças e tavernas. O futuro da criança Menos e da própria rainha Menos estava suspenso como uma lâmina afiada, prestes a cair. O rei, consumido pela dúvida, havia decidido que só uma prova pública poderia silenciar os rumores. Mandou que no próximo festival da colheita, o bebê fosse apresentado ao povo em praça aberta. Seria a chance de afirmar, diante de todos, que aquela criança era seu legítimo herdeiro. Mas no fundo, a intenção dele era outra. Observar a reação da multidão, sentir o julgamento popular. A notícia se espalhou rapidamente. Alguns esperavam a celebração de um futuro soberano. Outros ansiavam pelo espetáculo da humilhação. O dia chegou. A praça central estava abarrotada. Bandeiras tremulavam ao vento. E tambores rufavam anunciando a entrada da família real. A rainha caminhava ao lado do rei, o bebê em seus braços, coberto por mantos de seda. Seus passos tremiam, mas sua postura permanecia ereta. Sabia que todos os olhos estavam sobre ela menos e sobre a criança. Quando o momento chegou, o arauto ergueu a voz. Povo deste reino, contemplem o herdeiro do trono. A rainha, com mãos firmes apesar do coração acelerado, ergueu a criança diante da multidão. E então, algo surpreendente aconteceu. O povo, ou a ouver ou beba, não reagiu com dúvidas ou zombarias. Em vez disso, um silêncio profundo tomou conta da praça. Homens e mulheres se entreolhavam, murmurando sobre uma antiga profecia esquecida. Das correntes nascerá aquele que trará mudança. Do ventre da realeza virá aquele que unirá dois mundos. Velhos camponeses, que ainda guardavam as histórias dos ancestrais,
começaram a apontar para a criança, sussurrando que ela era o cumprimento das palavras antigas. É o escolhido, murmurou uma anciã, ajoelhando-se. O sangue misturado é sinal dos céus, menos acrescentou o outro. E pouco a pouco a multidão começou a se ajoelhar diante do bebê, não pelo rei, não pela coroa, mas pela criança em si. O rei assistia à cena, com o rosto endurecido. O que deveria ser sua vitória transformava-se em algo que ele não podia controlar. O povo não estava aplaudindo sua autoridade, mas sim exaltando uma criança que carregava em si o sangue de um escravo. Ele apertou os dentes, mas não pôde impedir a onda que se formava. A cada joelho dobrado na praça, sua fúria aumentava. A rainha, por sua vez, sentiu um calor inesperado no peito. Talvez, contra todas as expectativas, seu filho não fosse apenas um segredo condenado menos, mas um sinal de esperança. Naquela noite, o palácio não dormiu. O povo ainda comentava a cena, as ruas cheias de vozes exaltando a profecia. A chama da mudança havia sido acesa, e nem o rei poderia apogá-la com decretos ou espadas. O escravo, ainda aprisionado nas masmorras, ouviu os rumores através dos guardas. Mesmo ferido, sorriu. Seu filho não era apenas uma criança marcada pelo pecado aos olhos da corte. Era um símbolo vivo que poderia mudar o destino de todos. E assim, a reviravolta que ninguém esperava começou a ganhar forma. O rei queria sangue, o povo queria esperança. E o bebê, inocente em seu berço, já carregava nos ombros o peso de um futuro que incendiaria o reino. A praça ainda murmurava ecos da profecia. Mas dentro do palácio o clima era de guerra silenciosa. O rei caminhava de um lado a outro, com os olhos inflamados de ódio. O que deveria ter sido sua consagração diante do povo se transformara em humilhação. O herdeiro que todos exaltavam não era celebrado como fruto de sua linhagem, mas como o cumprimento de uma antiga promessa que não tinha espaço em seu coração de ferro. Naquela noite, ele tomou uma decisão. Destruiria a rainha e o escravo, custasse o que custasse. A rainha foi chamada a seus aposentos, cercada de guardas. O rei, com voz baixa e cortante, a encarou. Você me desonrou diante do mundo, mas não viverá para rir disso. Ela, com o bebê nos braços, respondeu com calma surpreendente. Não me arrependo, porque neste filho não há desonra, apenas verdade. Essas palavras foram como punhais. O rei ergueu a mão, mas hesitou. Matar a rainha ali diante do filho poderia transformá-la em mártir. E ele não podia permitir que sua morte fosse lembrada como símbolo de amor. Em vez disso, ordenou: levem o escravo, que ele seja executado ao nascer do sol. Nas masmorras, o escravo foi arrastado para fora da cela. Ferido, exausto, mas ainda de pé, olhou nos olhos da rainha pela última vez quando os guardas o conduziam. Não precisaram de palavras. O olhar deles dizia tudo: amor, despedida, coragem. O bebê, em seu berço, chorou alto, como se pressentisse o destino do pai. Ao amanhecer, o povo foi convocado para assistir à execução. O escravo foi levado à praça, acorrentado, mas caminhando com dignidade. A multidão se aglomerou. Muitos esperavam sangue, mas outros, lembrando da profecia, começaram a murmurar em protesto. Ele é o pai do escolhido, sussurravam. Não podemos deixar que o matem, diziam outros. O carrasco ergueu a espada, mas antes que pudesse agir, uma comoção tomou conta da praça. Homens e mulheres se ajoelharam, clamando pelo bebê, pelo destino anunciado. O clamor foi tão forte que os próprios soldados hesitaram. O rei, tomado pela fúria, ordenava a gritos: façam, matem-no, agora. Mas sua voz era abafada pelo rugido da multidão. E então, algo inesperado aconteceu. Um dos guardas, comovido pela cena, lançou a espada ao chão. Outro o seguiu. Em pouco tempo, parte da própria guarda do rei se voltou contra ele, recusando-se a executar o escravo. O povo gritava: vida ao escolhido! Vida à rainha! A rebelião havia começado. Na confusão, a rainha correu até o escravo libertando-o das correntes com as próprias mãos.
Eles se abraçaram, sabendo que aquela união custaria tudo, mas que, enfim, estavam juntos diante de todos. O rei, furioso e impotente, foi obrigado a recuar. A praça não estava mais sob seu domínio. O destino havia mudado para sempre. Naquela noite, escondidos em meio ao povo que os protegia, a rainha e o escravo olharam para o filho adormecido. Sabiam que suas vidas estavam marcadas, que talvez nunca pudessem viver em paz. Mas também sabiam que a criança carregava em si a semente de um futuro diferente, um bifuturo ancien. Correntes e coroas não seriam muros, mas pontes. E assim, a história deles terminou não com a morte, mas com um legado, um amor proibido que desafiou a fúria de um rei e plantou a esperança de um novo reino. Porque às vezes, o destino nasce do pecado aos olhos dos homens, mas da verdade aos olhos de Deus. O que começou como um segredo proibido transforma-se em um destino inevitável. Uma rainha solitária encontrou amor nos braços de um homem escravizado. Um escravo, marcado pela dor, ousou amar quem jamais poderia ser sua. E desse encontro, nasceu uma criança que carregava em si o peso de dois mundos. Eles pagaram o preço mais alto: humilhação, julgamento, perseguição, mas, mesmo entre correntes e coroas, mostraram que o amor pode desafiar qualquer poder. O rei tinha exércitos, tinha ouro, tinha medo de perder o trono. Mas a rainha e o escravo tinham algo que ele jamais poderia controlar: verdade. E a verdade, por mais que tentem sufocá-la, sempre encontra um caminho. Essa história não fala apenas de um amor impossível. Ela fala de coragem, de dois corações que ousaram enfrentar um mundo inteiro para proteger aquilo que acreditavam. Porque, no fim, o que fica não é a coroa, não é o ouro, não é a fúria dos reis. O que fica é o legado do amor. E talvez essa seja a maior lição. O amor proibido pode ser condenado pelos homens, mas quando nasce verdadeiro, ele se torna eterno.